Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Continuando falando acerca do livro de Gênesis, né? Paramos ali na queda que o homem teve, né? Você já parou para imaginar, se não houvesse na Bíblia o livro de Gênesis, como ficaria vazia a nossa ideia do mundo, de Deus? Já parou para pensar? Tente excluir o livro de Gênesis na sua mente, para você ver que vazio profundo e grande vai ficar. Então o livro de Gênesis é uma bênção de Deus, porque ele nos mostra os nossos princípios e mostra o princípio da humanidade, das raças, das nações, né? Continuando falando sobre a queda do homem, né? Adão caiu, né? E quando Adão caiu, ele foi tomado pela terra, segundo a Bíblia. Essa palavra tomado quer dizer, ele ficou sujeito às leis desse planeta, dessa terra. Então ele não era sujeito. Então isso nos mostra que Adão tinha realmente super qualidades, poderes para dominar esse planeta todo. Eu fico imaginando Adão indo daqui para os Estados Unidos, para a Inglaterra, com um jumentinho, bora roxinho, né? Ou ele dominando esse planeta a pé, né? Vamos lá para o Ceará, vamos lá para Rondônia. Imaginem os senhores, como é difícil essa ideia. O livro de Gênesis aponta para uma conversa, uma possível comunicação entre o homem e o animal. Porque quando a serpente falou com Eva, Eva não se assustou. Então os animais falavam. Porque imagina, se nenhum animal fala, de repente o animal diz: oi, bom dia, tudo bem? Que susto a pessoa não teria. Então, quando Eva foi indagada por Lúcifer, encarnado na serpente, ela não se assustou. Ela conversou, respondeu, ouviu, respondeu. Quando Adão caiu, essas qualidades, essas capacidades se perderam, porque pela terra fosse tomado. Adão perdeu o direito de beber do rio da vida que existia no jardim do Éden, e perdeu o direito de comer da árvore da vida, para que não vivesse eternamente em pecado e se destruindo em pecado. Então foi proibido essa entrada do homem ao seu antigo escritório. De Adão e Eva, o primeiro casal dessa terra, nasceram dois filhos, Caim e Abel. Caim, Eva disse, obtive de Deus, né, um varão. Então, ela obteve de Deus um varão. Essas teorias dizendo que Caim é filho da serpente, que a serpente, que Eva botou o chifre em Adão com a serpente, isso é conversa fiada. Não existe isso, né? Porém, cada um tem direito de pensar o que quer. Porém, Eva disse, obtive de Deus um varão. Então foi Deus que deu para ela com o seu marido, né? Depois nasceu o segundo filho, Abel. Um era pastor de ovelhas e o outro lavrador. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Eles costumavam oferecer sacrifício a Deus, né? O livro de Melquisedeque fala que esse sacrifício era olhando para o jardim do Éden, que na época ainda se via de longe, né? Então na direção desse local sagrado que eles saíram. E um dia Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. E ofereceram sacrifício a Deus, porém Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel. Nisso Caim ficou irado e começou a alimentar um mau sentimento contra o seu irmão dentro do seu coração. Deus aparece a Caim e fala para ele que ele deveria dominar esse sentimento, senão o sentimento o dominaria. Mas Caim não deu ouvido a Deus. Então Deus ainda aparecia, ainda conversava, batia papo e tudo, né? E estando Caim e Abel só no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Derramou seu sangue na terra. Então Deus apareceu. Caim, cadê o teu irmão? Caim falou, porventura sou eu o guarda do meu irmão? Então já existia guarda.
E Caim foi lá e Deus disse, olha, o sangue do teu irmão clama na terra, o que fizeste, tal. E Caim ainda foi ousado. Sendo assim, quem me encontrar vai querer vingar o sangue do meu irmão. Então não existia somente os dois. Caim e Abel, segundo o livro Enigma dos Sonhos, as minhas teorias também, eram patriarcas. E esses patriarcas eram como se fossem reis espirituais. Porque existiam os reis, você vai ver agora que existiam outros reis. E Caim disse, dessa forma quem me vê vai querer me matar. O que acontece é que pensamos que Caim nasceu, Abel nasceu e eles com 16 anos, 17 mataram o outro. Quando Caim matou Abel, Caim podia ter 500 anos. Você lembre-se que o Brasil só tem 500 anos. E quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram nesse Brasil afora durante esse tempo. Então, quando Caim matou Abel, também Caim podia ter 600 anos, 700, Abel tem uns 600, porque já que os patriarcas, depois de um período de 100 anos, tinha um filho. Mas aquele filho era só um filho de 100 anos? Não, aquele ali seriam patriarcas. Mas no meio tempo, todo ano nasceria uma, porque segundo o historiador José, historiador israelense, judeu, ele diz que Eva teve 2 filhos, e uma filha. Outros acreditam que Adão teve 2 filhos e depois 2 filhas. De sorte é que o livro de Gênesis e o Pentateuco não conta mulher na genealogia, não. As mulheres são isentas da genealogia do livro Pentateuco, dos livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. De sorte é que quando Caim matou Abel, nós não sabemos, somos muito imediatistas, pensamos assim que Caim nasceu, Abel nasceu, aí estavam brincando de bola de gude e depois um matou o outro, Quando Caim matou Abel, já existia muita gente. Primeiro, ele diz, assim desse jeito, todo mundo que me vê vai querer me matar, quer dizer que só não existiam os dois. Aí Deus, a Bíblia diz aqui, no livro de Gênesis, que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém matasse ele confundido. Então, era tanta gente que alguém podia confundir e matar Caim sem saber que era Caim. Deus proibiu a matança de Caim e o expulsou. Então aí houve uma segunda expulsão. A primeira expulsão foi do Jardim do Éden para um lugar. E depois houve uma terceira expulsão quando Caim foi expulso daquela terra onde estava a família de Adão e Eva. Eu acredito que quando Caim matou Abel, existiam milhares de pessoas nesse planeta já. Primeiro o seguinte, Caim era um patriarca e Abel era um outro. Inclusive, acredito eu que a família de Abel ficou desprevenida, desprovida de muita coisa, já que foi morto o seu patriarca, E então Caim fugiu da presença do Senhor. Perna para quem te quer, sai do meio. E ele foi para a terra do rei Nod. Rei? Onde é que está Nod na Bíblia? Não aparece. Então já existia até rei. Sim, está aqui, existia rei. Quando Caim matou Abel, já existia até reis. E Caim casou com a filha do rei Nod. Ou seja, o cara foi tão esperto, vai procurar qualquer uma? Não. Ele procurou uma realeza, procurou uma matriarca, uma mulher da família real. E casou com ela e teve filhos com ela. Então já existia até rei. E para existir rei, tem que existir reinos, tem que existir pessoa, tem que existir estrutura. Para você ver como muitas vezes a nossa visão é muito pequena. Ela é muito limitada. Olha, quem matou Abel, Adão caiu, Deus fez Adão e tal. Não, mas isso pode ter durado muito tempo. Na minha opinião, pode não. Na minha opinião, durou muito tempo. Mas a minha opinião é a minha opinião. Não é verdade? Então, mas os textos mostram que Caim fugiu e casou com a filha do rei Nod. Quem é esse cara? E habitou na terra de Nod. Que terra é essa? Quem é Nod? A Bíblia não mostra. Então já existiam centenas e centenas de pessoas. Para você calcular bem,
O Brasil tem 500 anos, né? E temos 200 milhões de brasileiros e subindo mais, né? Se não fosse tanta coisa, existiria muito mais. De 1500 para cá, não só existiram 200 milhões, existiram muito mais que foram morrendo, nascendo, morrendo, né? Então, vejam os senhores, se Caim matou Abel com 500 anos, quantas pessoas não haveria, já que as mulheres tinham filho todo ano? Mas vamos continuar nesse assunto? Vamos lá? Vamos para a próxima.